pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Interessante que enquanto ia passando a música aqui no nosso monitor aqui, e na sua casa, com certeza você viu as imagens da nossa casa de Lavrinhas. A imagem de Dom Bosco, a fachada, a entrada da casa de Lavrinhas, onde o nosso pai fundador, quando criança, quando menino, estudou lá, né? Foi seminarista em Lavrinhas. E ficava pensando nos jovens que estão lá, né? Lá agora está o nosso discipulado, né? Em Lavrinhas. Uma parte do nosso discipulado está lá. E esses jovens que estão na comunidade, nos inícios, os primeiros anos da comunidade, estão ali sendo intensamente formados no carisma Canção Nova. São jovens que vêm com todo o fervor, todo aquele ânimo, todo aquele entusiasmo, todo aquele gás, né, como a gente fala, né? Chega aqui e vai ser formado, vai ser trabalhado, vai ser burilado. Como um diamante bruto, vai ter que ser aparado as arestas, o que está em excesso em cada um desses jovens. Então esse tempo propício, e como é bom saber que eles estão ali, numa casa salesiana, ali num lugar que nosso pai fundador também, ali hoje é a Canção Nova que cuida, hoje ali é da Canção Nova, a casa de Lavrinhas, mas ali, naquela casa, a união desse carisma Canção Nova com o carisma salesiano, um lugar muito abençoado, a casa de Lavrinhas, onde aqueles jovens, a exemplo do menino Jonas, podem ser trabalhados, podem ser burilados. Monsenhor Jonas, quando o menino naquela casa ali de Lavrinhas foi tão trabalhado, e agora também, esses jovens que estão lá estão sendo trabalhados. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a palavra de Deus hoje, Mateus, nós não estamos saindo de Mateus, né? Você vê, mas já vamos sair. Né? Mas Mateus, ele vai nos trazer esse fato, esse episódio do jovem rico, um jovem que precisou ser trabalhado. E a palavra vai dizer assim: alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ele respondeu: por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse-lhe: já observo tudo isso, que me falta ainda? Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu esta palavra, o jovem foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você vê que a passagem continua, mas vamos nos ater hoje a este trecho da palavra de Deus. O evangelista Mateus, ele vai mostrar então este jovem com 3 perguntas. E as 3 perguntas, cada uma diferente da outra, cada uma com uma intenção. A primeira pergunta deste jovem é uma pergunta feita com uma reta intenção. Não é uma pergunta maliciosa, não é uma pergunta maldosa, mas é uma pergunta feita com boa intenção. Porém, a pergunta deste jovem é uma pergunta mal formulada. Ele vai dizer: mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Nós muitas vezes perguntamos ao Senhor: Senhor, o que devo fazer nessa situação? Me oriente nisso, me oriente naquilo. Com certeza hoje, já nesse dia, nós já pedimos a inspiração do Espírito Santo para nos dizer: Senhor, o que devemos fazer no dia de hoje? Esse jovem fez essa pergunta para o Senhor: o que devo fazer de bom? Mas a pergunta foi mal formulada, porque naquele tempo
Todo mundo sabia que o judeu fiel, ele sabia que a bondade, bom é somente Deus. E que a bondade, a nossa bondade, ela é fruto, é decorrente da bondade de Deus. Nós somos bons, e desculpa a redundância, não porque somos bons, mas porque Deus é bom. A nossa bondade é fruto da experiência com a bondade de Deus. Somos bons porque, em primeiro lugar, a bondade de Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que habita em mim, que habita em você, esse Espírito Santo nos impulsiona à bondade, nos impulsiona no dia de hoje fazermos gestos de bondade. Por isso, o Senhor vai responder, já dá a primeira resposta. Por que me pergunta sobre o que é bom? Por que me pergunta sobre fazer as coisas boas para ter a vida eterna? Só Deus é bom. Então, Jesus diz àquele rapaz, se você quer entrar na vida eterna, se você quer alcançar a vida eterna, eu te dou a receita, eu te dou a dica. Observa os mandamentos. Porque os mandamentos de Deus, meus irmãos, não são pesos, não são empecilhos, não são obstáculos. O mandamento de Deus não é uma força opressora sobre nossas vidas, não, muito pelo contrário. Os mandamentos de Deus são exatamente as pistas, os caminhos que Deus vai nos dando para sermos pessoas boas. A bondade de Deus se manifesta em seus mandamentos. A bondade e o carinho de Deus se manifestam em seus mandamentos. Não é verdade que você que é pai, que é mãe, quando o seu filho te pergunta alguma coisa e você diz, olha meu filho, faça isso. E você dá uma ordem para aquele seu filho. Você dá a ordem para seu filho, para a sua filha, não porque você quer exercer sobre ele um autoritarismo, não porque você quer exercer sobre ele uma força opressora, não. Mas você dá aquela ordem por amor, porque você sabe que aquele seu filho, aquela sua filha, ao seguir aquela ordem que você deu, aquele caminho, aquela orientação, você sabe que seu filho e sua filha será feliz. Não é verdade que você sabe que seu filho e sua filha será uma pessoa mais realizada na vida? Quantos pais, quantas mães que dizem para seus filhos, filho, vai para a igreja, vai na missa, mas o filho teimoso diz, não, não vou não. Mas o pai e a mãe estão falando aquilo ali, desculpa o termo, mas não é para encher o saco do seu filho, para perturbar o seu filho, não. O pai e a mãe estão falando aquilo para o seu filho porque ele sabe que aquele é o caminho da felicidade. Quando o pai e a mãe diz para o seu filho, meu filho, eu não quero mais que você ande com aquela pessoa. Não é porque o seu pai e a sua mãe não quer que você tenha mais amigos, não. Mas é porque o seu pai e a sua mãe sabem que, como diz a palavra de Deus, más companhias corrompem bons costumes. E sabe que aquela pessoa vai te levar para o mau caminho. Então ele te dá aquela palavra de ordem e fala, não quero mais que você ande com aquela pessoa. E você então bate a porta, fica irritado com o seu filho, fica irritado com o seu pai, fica irritado com a sua mãe, bate a porta do quarto e diz, meu pai me odeia, minha mãe não me suporta mais, e faz aquela birra, aquele bico. Mas não, seu pai e sua mãe estão falando aquilo para o seu bem, porque ele quer o melhor para você. É o que Jesus está falando para aquele jovem. Observa os mandamentos. Se você observar os mandamentos, você vai ser feliz, você vai ter esta bondade e você vai ter a vida eterna. A receita é simples. Só que aí o jovem, ele entra naquele pecado que muitos de nós acabamos entrando, que infelizmente é o pecado da vaidade. Ele diz, quais? Vai se justificar. Quais são esses mandamentos? Jesus então vai dizer, não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Jesus pacientemente vai detalhando os mandamentos, esmiuçando, como que fazendo com a mãe que pega a papinha e vai amassando ali com um garfo a papinha, né? E amassa a papinha para a criança poder aguentar comer, porque a comida é sólida, então ela vai amassando a papinha e põe na boquinha da criança. É assim Jesus vai fazendo, ele esmiuça, ele vai fazendo a papinha e dando para aquele jovem, dizendo, tá aqui, olha, eu estou te explicando item por item, para você entender quais são os mandamentos. É isso. Mas o jovem vai perguntar, quais? Quais são esses mandamentos? Muitas vezes na vida da gente,
E a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Deus, ela é feita de perguntas e respostas. A gente pergunta para Deus: Senhor, o que eu faço? E a resposta que vem para nós é aquela resposta muito simples, porque Deus é simples, mas a gente justifica. Muitas vezes, diante da resposta de Deus, nós não dizemos o sim. Sim, Senhor, eu vou fazer isso. Mas o que a gente faz? A gente justifica. Senhor, eu vivo tão infeliz no meu casamento, o que eu devo fazer? E Jesus vai dizer: volta-te para mim. Você está infeliz no seu casamento porque no seu casamento falta o diálogo, porque no seu casamento está faltando perdão, porque no seu casamento está faltando com que você e seu esposo, com que você e sua esposa rezem juntos em família, porque vocês são um casal que não rezam mais juntos, porque vocês fazem tantas coisas juntas, tantas viagens juntas, tantos compromissos juntos, tantos passeios, tantos bailes, tantas festas juntos, tantos eventos sociais juntos, mas não rezam juntos, não se debruçam juntos sobre a minha palavra. O Senhor está dando respostas muito claras e vai dizendo: você hoje está infeliz porque você faz anos que não se confessa, faz anos que você não entra dentro de uma igreja, faz anos que você não dá mais as mãos para Deus que é Pai e atravessa esta rua da vida dando as mãos para Deus, mas você insiste como que alguém que continua dando murro em ponta de faca, continua insistindo em caminhar longe de Deus, longe do meu amor. E Deus está te respondendo, falando tão claro, talvez até da boca dos seus parentes, mas você diz: não é bem por aí, eu vou justificar. Qual é a resposta, Senhor? E você não aceita aquela resposta que Deus te dá e você começa a exigir outra resposta de Deus. Que Deus então justifica a primeira resposta que Ele deu. Senhor, mas por que o Senhor quer que eu pegue o telefone hoje e eu perdoe aquele meu primo? Foi ele que errou. Foi ele que fez aquela atitude errada comigo. Por que o Senhor está dizendo que eu tenho que perdoar a ele? E a gente começa a se justificar diante de Deus. Está entendendo? Como diz o Ed, né? Está entendendo? A gente justifica. Esse jovem aqui se justificou. A segunda pergunta, ela é fruto de uma justificativa. Ele deu uma de, entre aspas, desentendido, não entendeu a resposta do Senhor, observa os mandamentos, e diz: quais são os mandamentos? E o Senhor responde, dá a papinha, esmiuça. Só que aí não bastou a segunda resposta do Senhor. A segunda resposta do Senhor, ao invés de esclarecer aquele jovem, o que aconteceu com aquele jovem? Ele, dessa justificativa, fruto de uma vaidade, ele agora entrou numa autossuficiência, entrou numa soberba terrível. Ele disse: já observo tudo isso, o que me falta ainda? E veja que no coração daquele jovem havia como que um paradoxo, né? Uma divisão no coração daquele jovem. Um jovem autossuficiente, um jovem que então estava cheio de si, dizendo: eu já observo tudo isso. Como muitos de nós que dizemos: eu pago o meu dízimo, vou à missa todos os domingos e todo dia diariamente, vou todos os dias à missa, rezo o meu terço, sou devoto de Nossa Senhora, faço parte da Legião de Maria, do apostolado da oração, trabalho na comunidade, sirvo ao padre, sou braço direito e esquerdo do padre na minha paróquia, faço tantas coisas boas. Tudo isso que o Senhor está falando hoje, para mim não é novidade, já ouvi isso tantas e tantas vezes. Isso que o padre Zé Augusto falou na homilia da missa, aí já estou careca de saber o que foi dito na homilia de hoje, de ter fé e tudo mais. Eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé. Isso que a Canção Nova tem pregado tantas vezes e que eu vi esse final de semana no acampamento para as famílias, tudo isso eu já tenho observado. Mas você começa a compreender que te falta algo. Como aquele jovem rico, você tem observado tudo, mas há um vazio existencial, há um vazio interior. Me falta algo, Deus. Hoje eu amanheci, acordei com um coração vazio, me falta alguma coisa. Eu rezo, faço jejum, as minhas orações, estou tudo em dia, o meu estudo da palavra está tudo em dia. Todos os tópicos da minha vida da minha vida espiritual estão sendo devidamente observados, mas há um vazio. Me falta algo. O que me falta? E o Senhor, em sua bondade, em sua simplicidade, vai responder: sabe o que te falta? Te falta hoje essa perfeição.